paz, amém? Agradeço a Deus mais uma vez a oportunidade de estar partilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Nós já podemos cantar e através dessas canções que cantamos e ouvimos também, ouvir um pouco da palavra do Senhor, porque o assunto que eu vou falar nessa manhã está bem relacionado com vários dos cantos que nós cantamos. Eu quero falar sobre um assunto muito importante com os irmãos, que é sobre saúde. Saúde é importante, né? Saúde é muito importante, é o que nós queremos, desejamos para as pessoas quando vamos cumprimentá-las, seja no aniversário, seja numa época de ano novo. Desejamos paz, desejamos prosperidade, desejamos saúde. Tanto é que quando as coisas são difíceis, a gente vai pedir, pelo menos estamos com saúde. Certa vez um pai a esposa teve filho, ele foi visitar a criança no hospital, chegou lá, ele pôde ver a criança lá do vidro, né? Pôde ver a criança lá, a enfermeira falou, seu filho é aquele ali, ele ficou olhando, e ficou muito feliz de ver o filho ali. Ligou para um grande amigo dele para contar a bênção e falou, olha, meu filho nasceu, estou muito feliz, e ele, puxa, parabéns, né? Falou, e ele é a minha cara. O amigo dele falou assim, tudo bem, não tem problema, o importante é que veio com saúde. Porque saúde é o que nós mais queremos e precisamos. E é sempre importante falar, irmão, sobre saúde, independente da situação que nós estamos, se estamos com saúde ou não, porque há pelo menos 3 tipos de atitudes que podemos ter para com a saúde. Primeiro, é uma atitude de tratamento, quando a gente sabe que já tem uma doença ali e a gente precisa cuidar daquela doença, então a gente vai tratar, seja através de medicamentos, seja através de uma mudança de hábitos, ou dos dois. Então essa é a primeira atitude, é tratar da doença para que possamos melhorar ou conviver com a doença, em alguns casos, ou realmente alcançar a cura. Outra atitude que temos em relação à saúde é de prevenção. Quando a gente está bem, mas a gente toma alguns cuidados, vai ao médico fazer exames preventivos, ver como é que está, cuida da alimentação, cuida de fazer alguma atividade física, enfim. A gente trata de prevenir para não ficarmos doentes. Principalmente quando a gente tem um histórico na família sobre alguma doença que pode vir a se desenvolver. Por exemplo, a minha mãe, eu não tenho mais pai e mãe. Minha mãe morreu com 43 anos, quase a minha idade, eu tenho 42. E ela teve, hoje seria um AVC, né? Mas na época foi um derrame. Meu pai morreu com 63 anos, tem 4 anos mais ou menos. E teve um infarto fulminante, assim, morreu. Então acho que eu tenho que tomar alguns cuidados, né? E a outra atitude que a gente pode ter... Oi? O pastor Paulo está tem gente somando para ver a média, você já pode... Mas quando a gente tem que prevenir, a gente então cuida de alimentação, cuida de realmente ir ao médico e tomar os cuidados necessários para evitar aquele tipo de doença. Outra atitude que temos muito é a negligência. Quando a gente não se importa com a saúde, e muita gente é assim, não faz visitas ao médico, mesmo que está doente, às vezes não procura um tratamento, ou às vezes não cuida da sua saúde, não cuida da sua alimentação, não se importa muito e acaba negligenciando. Gente que negligencia antes de saber que está doente, tem gente que negligencia mesmo sabendo que está doente, não toma os cuidados necessários. Então são 3 atitudes aí, pelo menos, que a gente tem em relação à saúde. Mas o que eu quero falar com os irmãos não é sobre a nossa saúde. Pode voltar um pouquinho
principal, por favor, é sobre a saúde da igreja, não é sobre a nossa saúde. Não sou nenhuma autoridade no assunto nessa área de saúde do corpo, mas eu tenho aprendido um pouquinho sobre relação à saúde da alma e à saúde da igreja. Então, o slide inicial falava mostra o assunto dessa manhã, que é a saúde da igreja. E eu gostaria, a esse respeito, de ler o texto com os irmãos de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, até o versículo 17. Do 12, na verdade, ao 27. Tá? Eu que errei ali. 12 ao 27. Fala sobre o corpo de Cristo. É uma comparação que o apóstolo Paulo faz para a igreja de Corinto, comparando a igreja com o corpo. E nós podemos aprender várias lições nessa comparação, nessa figura que o apóstolo Paulo faz, da igreja como um corpo. Em relação à saúde, muito mais, porque como nós precisamos ter saúde no nosso corpo para que ele possa desenvolver as suas atividades, a igreja também precisa estar saudável para que possa cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Então o versículo 12 diz, olha, assim como o corpo é Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque somos o corpo de Cristo. Somos a igreja do Senhor. Somos Teus filhos, Pai, resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Estamos agora aqui diante da Tua palavra, Senhor. Lemos a Tua palavra, vamos ler outros trechos da Tua palavra, e eu te peço, vivifica a Tua palavra, Senhor, ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Deste assunto que é tão importante, Senhor, para a vida da igreja. Fala conosco. Que eu diminua e que isso realmente o Senhor use a minha vida para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então nós podemos tirar dessa comparação que Paulo faz da igreja como um corpo. Nós lemos aqui todo o texto, e ele fala várias características aqui do corpo, de como ele pode se manifestar de forma saudável.
E aí, eu gostaria de fazer essa comparação. Características de uma igreja saudável baseadas nesse texto que acabamos de ler e alguns outros textos também. A primeira é a unidade. O texto fala que o corpo, embora sendo muitos, é um só corpo. Segunda, é a diversidade. São muitos, é um corpo, mas são muitos membros. Terceiro, a interdependência. Significa que os membros dependem uns dos outros para ser corpo. Quarto, a submissão à cabeça. O corpo obedece às ordens da cabeça. E por último, o crescimento do corpo. Amém? Que Deus abençoe essa reflexão, a nosso coração. Estou brincando, irmãos. Essa é só a introdução, tá? Eu não vou poder falar de tudo isso hoje, são muitos assuntos. Esse texto é muito rico. Cada uma dessas características da saúde da igreja daria uma reflexão para mais do que somente uma mensagem. Então, vou começar a falar com os irmãos hoje sobre a unidade da igreja. Que essa primeira característica, no versículo 12 que nós vemos, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Então, a primeira característica é a unidade, irmãos. Pode passar, por favor. A unidade da igreja. Nós cantamos vários cânticos nessa manhã, falando sobre a importância da unidade, falamos sobre a importância de estarmos juntos. Salmo 133, versículo 1 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Para fazer a introdução desse tema, eu gostaria de contar uma experiência que eu tive quando estava trabalhando como capelão na penitenciária lá em Petrolina, que me marcou muito, e eu trago essa lição sempre comparando com este assunto de unidade. Eu fiquei 6 anos trabalhando como capelão na penitenciária. Antes eu dizia assim, eu fiquei 6 anos na penitenciária e as pessoas me interpretavam mal, né? Então, o que você fez, pastor? Qual foi o seu crime para você ficar 6 anos na penitenciária? Então, quando eu trabalhei 6 anos como capelão da penitenciária, quase todo ano trocava a diretoria da penitenciária, né? E num daqueles anos, uma troca de direção, eu fui fazer um culto lá, eu entrava nos pavilhões, eram 4 pavilhões que tinham lá, mais outros setores, que era o setor do castigo, onde ficavam os presos mais perigosos, que não podiam ter contato com os outros presos, devido ao crime que cometeu. Então, pelo menos esses 4 pavilhões. Eu fui num dos pavilhões, eles estavam, fui fazer o culto, fui nas celas. Olha, e eles estavam muito revoltados, muito chateados. A penitenciária estava lá desde o princípio, ela já devia ter uns 3 anos, 3 para 4 anos. E eu perguntei por quê, ele falou, não, porque entrou agora esse diretor novo aí, ele quer mudar todo mundo de lugar. Quer colocar a gente aqui do pavilhão B, colocar no C, quer tirar do C, colocar no A, enfim, quer misturar todo mundo. E a gente está aqui, a gente está quieto, a gente não está dando trabalho para ninguém, está todo mundo na sua, a gente já tem nossas coisas aqui, eles fazem a decoração deles, das celas, do jeito deles, né? Mas as celas têm as suas decorações lá. Tem alguns tinham televisão, outras coisas. Falava, nós já estamos aqui, não estamos fazendo nada, não sei por que ele quer fazer isso. Bom, eu ouvi, isso não é a minha área, né? Fiz o meu trabalho. Quando eu saí, eu fui conversar com o diretor para saber por que ele queria fazer essa mudança. E eu sempre tive acesso a todos os diretores, nosso trabalho era muito bem visto lá dentro. E ele falou para mim, olha, pastor, nós vamos fazer essa mudança ali, por quê? Porque eles estão lá, estão quietos, mas eles estão muito unidos nos seus pavilhões. Então eles estão unidos assim, eles não estão fazendo nada, mas se eles resolvem se levantar contra a gente, numa rebelião, ninguém segura esse povo. Ele falou assim, dessa forma como eu estou falando com os irmãos. Se eles resolverem se levantar contra a gente, ninguém segura esse povo. Então o que a gente faz? A gente pega, mistura eles, enfraquece essa união deles, mistura os líderes, porque os líderes têm a influência lá dentro, coloca ele em outro pavilhão, que já não vai ser líder. Então a gente faz essa mistura, enfraquece esse poder deles, assim a gente quebra essa união deles.
E eu aprendi uma lição com isso, em respeito ao reino de Deus. Porque é isso que muitas vezes acontece, e que o inimigo tenta fazer, que às vezes nós, na nossa natureza humana, também permitimos, que haja esse tipo de divisão no reino de Deus, na igreja de Cristo, e aí a igreja fica enfraquecida. Porque quem é o maior beneficiário do enfraquecimento de uma comunidade? Primeiro, irmãos, igreja no Novo Testamento, ela tem um sentido não de templo, dessa construção que é muito importante para nós nos reunirmos aqui, mas a igreja do Novo Testamento somos nós. A igreja somos nós. E a maioria das vezes que a palavra igreja aparece no Novo Testamento, está se referindo a uma igreja local, não a igreja universal composta por todos os crentes salvos em todos os tempos, né? O que nos torna irmãos de outros crentes lá na China, nos Estados Unidos, na Europa. Somos irmãos aqui no Brasil, de várias denominações, mas se temos Cristo, somos todos irmãos. O termo igreja também se refere a isso, essa igreja, essa comunidade de salvos, composta por todos os crentes. Mas a maioria das vezes que a palavra igreja aparece, está se referindo a quê? Uma igreja local, uma comunidade local. Então, uma comunidade local é corpo de Cristo também. É uma expressão do corpo de Cristo. Não é só, quando a palavra está se referindo à unidade da igreja, ela não está se referindo à unidade da igreja com todas as igrejas, porque aí seria muito difícil, não é? Muito difícil de uma unidade, até numa denominação, que dirá em todas as denominações, todos os crentes. Mas a palavra está se referindo à unidade da igreja local. É possível a igreja local viver essa perfeita unidade, o que já é quase impossível viver a totalidade, todos os crentes, todo mundo. Até mesmo porque os irmãos precisam estar juntos para manifestar essa união. E não podemos estar juntos com todo mundo no mundo inteiro. Então a palavra está se referindo a nós como igreja. A igreja, então, somos nós. A unidade da igreja é essa união entre os irmãos. Pode passar, por favor? Nessa mesma carta, onde Paulo está escrevendo para os coríntios aqui, falando sobre a importância de vivermos como corpo, ele escreve logo no início da carta, no capítulo 1, versículo 10: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês. O que ele está suplicando para os coríntios? Logo no início: que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então, logo no início, uma das razões que levou ele a escrever essa carta é isso, para que houvesse unidade, união entre os irmãos. Ele está pedindo, olha, suplicando a eles, para que houvesse essa unidade. Próximo, por favor. Unidade, segundo o que a gente acabou de ler, fala sobre, falem todos a mesma coisa, pensem a mesma coisa, decidam a mesma coisa, estejam em comum, em comunhão com esses pensamentos, de falar a mesma coisa, de terem os mesmos objetivos, terem os mesmos pensamentos, projetos, planos, decidirem a mesma coisa para trabalharem em conjunto. Isso é difícil, por causa da diversidade, mas isso é um outro assunto. O assunto aqui agora, hoje, é unidade. Então isso é união. Próximo, por favor. Então unidade é concordância em objetivos em comum, não só num objetivo, tem o principal, mas tem outros objetivos secundários, mas concordar nesses objetivos. É o que Paulo escreve pedindo, olha, eu suplico a vocês que concordem, tenham concordância no que falam, no que pensam, nos seus projetos, nos seus planos, no que vocês conversam, que haja união. Trabalhar juntos para alcançar esses objetivos. E a gente pode falar mais sobre esses objetivos quando estivermos lá na submissão à cabeça, mas a unidade é trabalhar juntos para alcançar esses objetivos, apoiando uns aos outros na execução deste trabalho, e cada um fazendo a sua parte para a conclusão da obra. Então, tirando aqui do próprio texto de Paulo, capítulo 1, versículo 10, de 1 Coríntios, seria isso. A unidade é isso que ele está escrevendo, pedindo para a igreja. A unidade é muito importante, é falado em vários textos da Bíblia, irmãos. Pode passar. Olha, lá
Assim como você tem esse exemplo lá da penitenciária, tem um exemplo também na Torre de Babel, quando eles estavam construindo uma torre com o objetivo de construir, de chegar até o céu com essa torre, e todos falavam ali a mesma língua, estavam com um propósito em comum, um pensamento em comum, trabalhando todo mundo junto para alcançar esse objetivo. Eles estavam unidos naquele propósito. Mas como o propósito não era da vontade de Deus, o que o Senhor fala? Disse o Senhor, eles são um só povo, falam uma só língua, e começam a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. O Senhor está dizendo que por causa desse projeto em comum, de estarem ali falando a mesma língua, empenhados naquela obra, que Ele não queria, olha, daqui a pouco não tem mais limites, porque em outras traduções falam, não haverá limites para o que eles queiram fazer. Nada poderá impedir o que planejam fazer. E aí, quem conhece a história sabe que o Senhor veio e confundiu a língua deles para que não houvesse entendimento, que não houvesse mais unidade, comunhão, mesmo propósito, mesmo projeto. Aí eles tiveram que se separar. O próprio Senhor está falando desse poder que existe na unidade. Aí outro texto, é esse texto quando Jesus está orando pela unidade da igreja. Tem muito o que falar aí, irmão, sobre isso. A unidade é tão importante que Jesus, na sua oração intercessória, ele orou pedindo ao Pai, deles a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Então, Jesus está intercedendo pela unidade da igreja, não somente por eles, mas por todos aqueles que queriam crer nele, como nós. Está orando para que haja uma unidade, com o propósito de que o mundo venha a crer. O poder da unidade é muito grande, irmãos, porque Jesus está falando para que o mundo saiba que tu me enviaste, ou seja, o mundo que já está cheio de conflitos, que já tem suas divisões, que já tem suas disputas, a desunião nos lares, na sociedade, nas empresas. O mundo já vive completa desunião, desarmonia, disputas, competições. Mas vendo no meio da igreja algo totalmente contrário, o amor, a unidade, a comunhão do povo de Deus, eles vão saber o que? Tem algo diferente nesse lugar. Tem alguma coisa diferente com esse povo. O Senhor Jesus está dizendo que a unidade faz com que o mundo saiba que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor nos ama. É o nosso diferencial para com o mundo, porque de disputa e tudo mais, o mundo já está cheio. E infelizmente eu tive o desprazer de ver quão prejudicial é a desunião no meio de uma igreja. A falta de comunhão, a falta de unidade no meio da igreja. Como isso é prejudicial? É uma doença mesmo. Interessante, irmãos, que sobre a prevenção, eu estava falando sobre a questão do histórico. Quando uma pessoa sabe que tem um histórico na família, ele precisa tomar um cuidado o quê? É dobrado com aquele tipo de doença para que não venha sofrer daquilo. E a gente pode observar no histórico da família de Deus, no histórico da igreja, existe as divisões, as disputas, a desunião. Por quê? Paulo lá no início da igreja está escrevendo para essa igreja que está começando, e para outras também, depois eu vou ler, para eles tomarem cuidado com isso. Então, infelizmente, há um histórico. Há um histórico no início, há um histórico na história da igreja, há um histórico nas igrejas hoje, nos nossos dias, da igreja sofrendo por causa da falta de unidade, da falta de comunhão entre os irmãos. Então, precisamos tomar cuidado. Por isso que eu falei, ou a gente trata, ou a gente previne, ou a gente negligencia, quando sabe que está acontecendo, mas não faz nada. E tem igrejas que infelizmente negligenciam, porque sabe que está acontecendo, mas não procura cuidar e deixa lá aquele problema corroendo os relacionamentos. Pode passar, por favor.
Tem um comentário, mas eu não vou ler. Pode passar esse comentário. Pode passar. Esse é um comentário do Champlin falando sobre esse texto, da importância de como é essa comunhão, essa unidade de Deus, do Pai com o Filho, e de como essa unidade se expressa através da vida da igreja. Outro texto, irmão, fala de Jesus. Mateus 12, 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ele está dizendo isso quando os fariseus estavam acusando ele de expulsar os demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. Ele está dizendo: não. Se o reino está dividido, se o Satanás está dividido, o reino dele, contra si mesmo, como vai subsistir? E aí ele fala sobre essa passagem. Então, uma casa dividida não subsistirá, um reino dividido não subsistirá. E a igreja é tanto casa, que é a família de Deus, quanto a expressão do reino de Deus na terra, dividida ela não subsiste. Lembra que estamos falando de igreja local, porque a igreja do Senhor, ela prevalecerá, ela é triunfante. A igreja é, por natureza, vitoriosa contra todas as coisas, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então a igreja em si, ela é, por natureza, vitoriosa contra todas as coisas. Mas a igreja local precisa tomar cuidado, porque muitas igrejas já foram divididas, já sofreram, mesmo não dividindo, mas os seus relacionamentos machucados por causa disso. Outra, por favor. E aí Paulo escreve também para outras duas igrejas, falando sobre a união. Ele escreve para os Filipenses 2:2, ele fala: completem a minha alegria, tendo o mesmo amor, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Em Efésios ele escreve dizendo: façam todo esforço, ou seja, se esforcem, façam todo esforço, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então há um só Deus, eu falo depois, há um só Senhor, um só Deus e Pai, o qual é sobre todos e em todos. Mas aqui ele fala o quê? Se esforcem, façam todo esforço, porque a unidade na igreja, nos nossos relacionamentos, ela não é algo natural. Precisa haver esforço, empenho, uma certa dedicação para que a unidade aconteça. Ela não acontece naturalmente. Por isso que ele escreve dizendo: olha, se esforcem, façam todo esforço para conservar isso, porque muita coisa pode se levantar para querer atrapalhar e quebrar essa unidade, muita coisa. Então, se esforcem para mantê-la. Então, irmãos, há muita coisa sobre esse assunto que a gente pode falar, há muitos cuidados que podemos ter, há muito desse assunto de unidade. Então eu gostaria de falar apenas duas características, cuidados, fundamentais para que a gente possa conservar a unidade. Eu acho que dele fluem todos os outros. São fundamentais, os outros fluem dali. Primeiro é um profundo relacionamento com Deus. É com Deus ali. Profundo relacionamento com Deus. O segundo é vigilância. Vamos falar sobre esse profundo relacionamento com Deus. Pode passar, por gentileza? Ali ficou um pouco confuso, né? Mas olha, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que quer dizer isso? Que a unidade, para que ela possa acontecer, nós dependemos do Senhor. Nós cantamos isso aqui no cântico Jesus Pastor Amado. Fala: Jesus Pastor Amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti. E aí vai falando sobre essa característica da unidade, vai falando como nós dependemos de Jesus para manter essa unidade. Esse texto diz que se nós andarmos na luz, nós podemos ter comunhão com os outros.
porque ela é fruto da nossa unidade com Deus, individualmente. Então, se nós andarmos com Deus, nós conseguimos mandar em unidade com os nossos irmãos. Por quê? Porque para vivermos em união, precisamos amar acima de tudo. Deus é a fonte do amor. Precisamos perdoar, compreender, respeitar. Nós vamos abordar isso melhor quando, em outra oportunidade, vou falar sobre a diversidade, a interdependência. Mas aqui é só uma introdução sobre isso, mostrando que, irmãos, não tem como nós andarmos na luz sem dependermos da ação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Pode passar a próxima? Porque as obras da carne são manifestas. Quais são? O que a nossa carne produz sem a ação do Espírito de Deus? Produz, olha, inimizade. Produz contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, que são divisões, partidos, invejas, e continua. Então, separei somente o que fala de obras da carne em relação aos relacionamentos. Então, tudo isso que a nossa natureza humana produz naturalmente sem a ação sobrenatural de Deus. O que a gente vai produzir? A gente vai produzir inimizades, a gente vai produzir discórdias, a gente vai produzir iras, a gente vai produzir contendas. Naturalmente, não precisamos nos esforçar. Mas Paulo escrevendo aos Efésios fala, olha, façam esforço, façam todo esforço. Porque se vocês não se esforçarem, ou seja, naturalmente, nós vamos produzir isso daqui. É o que a nossa natureza humana produz, além de outras coisas que eu não destaquei no texto, por não serem relevantes nesse assunto agora. Pode passar, por gentileza? Fruto do Espírito, aí amor, alegria, paz. E aí são as características que o Espírito Santo produz em nós. Se andarmos na luz, nós temos comunhão, por quê? Porque o Espírito Santo vai nos ajudar a produzir esse fruto aqui, que é indispensável para os nossos relacionamentos. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, nós precisamos dessas virtudes na nossa vida para viver essa perfeita unidade. E só o Espírito Santo pode nos dar. Por isso que a unidade, ela é fruto disso, irmãos. Para podermos viver, esse texto fala, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, nós dependemos de um profundo relacionamento com Deus, cada um de nós. O segundo, que fala sobre vigilância, é outra coisa que às vezes a gente fala muito, ou às vezes a gente sequer comenta. Porque aqueles que acreditam que tudo é obra do maligno, e aqueles que acreditam que Satanás não está agindo, nada é obra do maligno. Tem um meio termo, tem equilíbrio nisso. Porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra as pessoas. Talvez aqui não, graças a Deus, pelo pouco tempo que eu estou aqui, eu tenho podido sentir o amor, a comunhão e paz nos nossos relacionamentos, no relacionamento da igreja. Isso é muito bom, glória a Deus por isso. Mas quantas vezes nós vemos comunidades achando que a sua luta não é uma luta espiritual, mas é contra os seus irmãos. E aí ficam se degladiando entre si. A palavra diz que a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta é contra Satanás, os seus anjos, os seus demônios. É uma luta espiritual e que às vezes ele usa as pessoas. Então junta a nossa natureza humana, das obras da carne, né? A nossa natureza humana tendente para o mal, tendente para a inimizade, tendente para as divisões, tendente para desentendimentos, para a impaciência, para a falta de perdão, para a amargura, ressentimento, tendente para tudo isso. E já Satanás, uma batalha espiritual que vivemos, que ele tem o prazer de enfraquecer a igreja e de destruir os relacionamentos, nós estamos no meio dessa batalha. A Bíblia fala de duas lutas: a luta da carne e o espírito e a luta contra os principados e potestades. Estamos bem no meio. Então, irmãos,
Eu gostaria de, nessa introdução desse assunto sobre saúde da igreja, porque ainda tem muitas coisas para falar, destacar nesta manhã a importância da saúde, a importância de termos uma igreja saudável, a importância de... Pastor, nossa igreja está bem, mas a importância de prevenir, porque há uma história. A importância de tomarmos cuidado nos nossos relacionamentos, como eles são importantes. Destacar a importância da unidade, especificamente nesta manhã, e de que a unidade não é fruto do acaso, é fruto de esforço, para amar, perdoar, ajudar, compreender, apoiar, se submeter à liderança e tantas coisas. E que só vamos conseguir fazer isso com a ajuda do Espírito Santo de Deus, estando vigilante contra as astutas ciladas do inimigo, para que ele não prejudique os nossos relacionamentos, porque as coisas começam às vezes tão pequenas, vão se desenvolvendo e crescendo de tal forma que saem às vezes do controle. Então cuidemos da nossa unidade, irmãos. Eu gostaria de... O último slide, por favor. Desde já, obrigado pela ajuda, viu, Mateus e Laís? Obrigado pela ajuda, antes que eu esqueça. Consequências: agrada o coração de Deus, cria um ambiente saudável de acolhimento, cura e crescimento, alcança resultados melhores e mais rápidos. E a unidade ajuda a atrair as pessoas para Cristo e para a comunidade também. Essa é só a introdução, irmãos, desse assunto. Em outras oportunidades nós vamos falar mais sobre isso, mais sobre essa questão da saúde, como podemos desempenhar. Eu gostaria que você ficasse de pé, antes de orarmos pela unidade da igreja. Esse cântico que nós vamos encerrar com ele, essa mensagem. Gostaria que você se... A unidade, ela vai muito além do que isso que nós falamos, tem muito mais para falar, e vai muito além do que somente isso que eu vou pedir para você. Vai além disso, mas também faz parte. Eu gostaria que você segurasse na mão da pessoa que está do seu lado. Segure na mão da pessoa que está do seu lado. É só um símbolo da nossa união em Cristo. Segure na mão dele. Você consegue? Fecha o corredor, pode fechar. Nós vamos já orar por esse motivo nessa manhã. Vamos cantar. Como é precioso estarmos juntos aqui e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus. Pertencer a essa igreja, essa parte, Senhor, do corpo de Cristo, que ao mesmo tempo é uma expressão do corpo de Cristo completa aqui na terra, que é uma igreja local, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão.
A minha oração, Senhor, nessa manhã é para que possamos viver essa perfeita unidade, Senhor. Em nome de Jesus, nos capacita, enche-nos com Teu Espírito, Senhor. Tira tudo que venha querer quebrar, Senhor, a nossa comunhão, prejudicar os nossos relacionamentos. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, Pai, para que a nossa igreja seja conhecida por esta marca da união dos seus membros. Em nome de Jesus. Pode dar um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Nosso Deus, eu te agradeço mais uma vez, Pai, por esse tempo precioso na Tua presença, e que o Teu amor, Senhor, nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós aqui, Senhor, sobre todo o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, amém.